Ele estava naquele terraço e anunciou a todos exatamente o tipo de mulher que queria: delicada, pálida e silenciosa. O que ele não sabia era que a mulher negra e confiante que acabara de se mudar para a porta ao lado estava a uns 3 metros de distância, a ouvir cada palavra. Ela caminhou diretamente até ele, apresentou-se e deixou-o saber, à frente de todos, que ela definitivamente não se qualificava. Tornaram-se vizinhos separados por nada mais do que uma fina divisória de varanda, e o que começou como humilhação transformou-se em algo que nenhum deles esperava. Mas quando ele teve a oportunidade de defendê-la perante uma multidão, não uma, mas 2 vezes, ele escolheu o silêncio em vez da coragem. Ela afastou-se à chuva, e ele ficou sozinho, finalmente compreendendo o que tinha perdido. Subscreve e comenta: se alguma vez puseste alguém no seu lugar por dizer algo que realmente não devia ter dito, porque esta história está prestes a mostrar-te o que acontece quando as palavras voltam para te assombrar. O sol do fim da tarde pintava os telhados de Lisboa em tons de dourado e rosa. Naomi Brooks estava perto da beira do terraço, com um copo de limonada na mão, a observar a cidade estender-se lá embaixo. Tinha se mudado para o prédio há apenas 3 dias, e a sua colega de casa, Lisa, tinha insistido para que ela viesse a este convívio de condôminos. «Anda lá, Naomi», disse Lisa naquela manhã. «Não podes esconder-te em caixas para sempre. Conhece os vizinhos, diverte-te um pouco». E aqui estava ela, sentindo-se um pouco deslocada no seu vestido de verão amarelo, a observar grupos de pessoas a rir e a conversar. O terraço era agradável, luzes penduradas por cima, vasos de plantas alinhados nas extremidades, e alguém tinha montado uma mesa com petiscos e bebidas. Lisa apareceu ao seu lado. «Vês? Não é assim tão mal, pois não?» «Está bem», disse Naomi. Ela sorriu, mas os seus ombros sentiam-se apertados. Conhecer pessoas novas sempre a deixava nervosa, especialmente depois de tudo com Andre. «Esse é o espírito», provocou Lisa. «Vou buscar umas batatas fritas. Estás bem aqui?» Naomi assentiu. Lisa afastou-se, e Naomi voltou-se para a vista. A cidade pulsava lá embaixo, vibrante e infinita. Era por isso que se tinha mudado para cá. Um novo começo, uma oportunidade para se reconstruir. Atrás dela, vozes masculinas levantaram-se em risos. Naomi não prestou atenção no início, mas depois uma voz tornou-se mais alta, mais confiante. «Só estou a dizer, Marcos, eu sei o que quero». A voz pertencia a um homem que Naomi ainda não tinha conhecido. Ele estava perto da mesa das bebidas com outro rapaz, ambos com cervejas na mão. O orador era alto, talvez 1,80 m, com cabelo escuro perfeitamente penteado. Usava uma camisa branca imaculada com as mangas arregaçadas. Tudo nele dizia sucesso, aprumo, controlo. «E o que é isso?» perguntou o outro homem. Marcos, sorrindo. O homem alto deu um gole na cerveja. «Prefiro mulheres delicadas, pálidas, silenciosas. Alguém que se encaixe no ambiente, que não o domine». A mão de Naomi apertou o copo. Marcos riu. «Homem, pareces que estás a encomendar móveis». «Estou a falar a sério», continuou o homem. «Quero alguém elegante, refinada, sem demasiada personalidade, sabes? Alguém que complemente a minha vida sem causar ondas». As palavras atingiram Naomi como um balde de água fria. Ela virou-se lentamente, os seus olhos encontrando o homem que acabara de falar. Ele ainda estava a falar, gesticulando com a cerveja, completamente inconsciente de que ela estava a apenas uns 3 metros de distância. Lisa voltou com um prato de batatas fritas e congelou quando viu o rosto de Naomi. «O que se passa?» Naomi não respondeu. Pousou o copo numa mesa próxima e caminhou em direção aos 2 homens. O coração batia forte, mas os seus passos eram firmes. O homem alto estava a meio da frase quando Naomi parou à sua frente. «E honestamente, acho que muitos homens contentam-se com... Com licença», disse Naomi. Ambos os homens viraram-se. De perto, ela pôde ver que o homem alto tinha olhos verdes. Eles arregalaram-se ligeiramente quando a viu. «Olá», disse Naomi, mantendo a voz calma. «Sou Naomi Brooks. Acabei de me mudar para o 4B. O homem piscou os olhos, depois sorriu. Era um sorriso encantador, do tipo que ele provavelmente usava com frequência. «Ah, bem-vinda. Eu sou Ethan Cole. Este é Marcus Hale». Ele gesticulou para o amigo. «Prazer em conhecê-la», disse Marcus, olhando entre eles com curiosidade. Naomi manteve os olhos em Ethan. «Não pude deixar de ouvir a vossa conversa». O sorriso de Ethan vacilou um pouco. «Oh, sim,
Ela inclinou a cabeça. Algo sobre preferir mulheres delicadas, pálidas, silenciosas? O terraço pareceu ficar mais silencioso. Várias pessoas próximas pararam de conversar e viraram-se para assistir. O rosto de Ethan ficou vermelho. Está tudo bem, disse Naomi, o seu tom agradável, mas cortante. Eu só queria apresentar-me para que soubesses de imediato. Definitivamente não me qualifico. Ela fez uma pausa. Não sou delicada, não sou pálida e certamente não sou silenciosa. Marcos tossiu, tentando esconder um riso. Ethan parecia que queria que o chão o engolisse. Eu não queria dizer... Ethan começou. Tenham uma boa noite, senhores. Naomi deu-lhes um pequeno sorriso. Depois virou-se e voltou para Lisa, o coração a martelar, mas a cabeça erguida. Lisa olhou para ela com os olhos arregalados. Oh, meu Deus, acabaste de... Sim, disse Naomi baixinho. Acabei. Atrás delas o terraço voltou lentamente à vida, as conversas recomeçando em voz baixa. Naomi não olhou para trás para Ethan Cole, mas ela podia sentir os olhos dele nela, atônito e sem palavras. Na manhã seguinte, Naomi estava a carregar a última caixa do carro quando ouviu passos atrás dela no corredor. Tinha chegado ao quarto andar, ligeiramente suada do esforço, quando uma voz familiar disse: "Precisas de ajuda com isso?" Ela virou-se. Ethan Cole estava ali, de jeans e uma t-shirt cinzenta, com um ar consideravelmente menos aprumado do que no dia anterior. O cabelo estava ligeiramente despenteado, e ele segurava uma chávena de café da pastelaria lá de baixo. "Eu consigo", disse Naomi, ajustando a caixa nos braços. "Certo, claro." Ethan hesitou. "Olha, sobre a noite passada, não te preocupes com isso." Naomi moveu-se em direção à porta, procurando as chaves no bolso. "Não preciso de pedir desculpa." Ethan deu um passo mais perto. "O que eu disse foi machista, racista, incrivelmente rude." Naomi encontrou as chaves, mas ainda não abriu a porta. Ela olhou para ele, à espera. Ethan fez uma careta. "Tudo isso e mais um pouco. Estava a exibir-me e não estava a pensar. Sinto muito mesmo." Naomi estudou-o. Ele parecia genuinamente desconfortável, como um miúdo apanhado em flagrante. Uma parte dela queria apenas entrar e esquecer tudo, mas outra parte, a parte que estava cansada de homens dizerem o que lhes apetecia sem consequências, fê-la ficar. "Sabes o que mais me incomodou?" disse ela baixinho. "Não foi só teres um tipo. As pessoas têm preferências. Tanto faz. Mas a maneira como o disseste, como se as mulheres fossem decorações, como se estivéssemos apenas lá para encaixar na tua imagem perfeita." O maxilar de Ethan contraiu-se. "Tens razão. Isso é... Sim, foi exatamente o que pareceu." Ele passou a mão pelo cabelo. "Não tenho desculpa. Estava a ser um idiota." Apesar de si mesma, Naomi quase sorriu. Pelo menos ele não estava a dar desculpas. "Desculpa registrada", disse ela. Abriu a porta. "Espera", disse Ethan. "Disseste que te mudaste para o 4B?" "Sim." Ele apontou para a porta ao lado da dela. "Eu estou no 4A." "Claro que sim." Naomi fechou os olhos brevemente. "Ótimo. Então somos vizinhos." "Parece que sim." Ficaram ali, embaraçados. Naomi podia ouvir Lisa dentro do apartamento delas, a cantar desafinadamente para a música. "Bem", disse Ethan finalmente. "Bem-vinda ao prédio." "Obrigada." Naomi entrou e fechou a porta, encostando-se a ela com um suspiro. Lisa apareceu da cozinha sorrindo. Era ele, o rapaz alto com o café? Infelizmente. "Ele mora ao lado?" "Infelizmente." Lisa riu. "Oh, isto vai ser interessante." Naquela noite, Naomi sentou-se na pequena varanda fora da janela do seu quarto. A varanda era apenas grande o suficiente para uma cadeira e uma planta, mas ela adorava-a. Dali, podia ver as luzes da cidade a acenderem-se enquanto o sol se punha. Passara o dia a desfazer as caixas, tentando não pensar em Ethan Cole ou no seu comentário estúpido, mas continuava a repetir-se na sua mente. Não porque fosse a pior coisa que alguém alguma vez dissera. Infelizmente, ela já ouvira coisas piores, mas pela maneira casual como ele o dissera, como se fosse apenas um facto, como se as mulheres que se pareciam com ela simplesmente não se encaixassem no seu mundo. Andre também costumava fazer isso. Diferentes palavras, mas a mesma energia. Ele amava-a, dizia, mas também passara 3 anos a tentar mudá-la, suavizar os seus contornos, torná-la mais pequena. Naomi puxou os joelhos ao peito. Estava farta de ser pequena. Na porta ao lado,
Ouviu uma porta de correr a abrir. A varanda de Ethan ficava mesmo ao lado da sua, separada por uma fina divisória. Ela ouviu-o suspirar pesadamente, depois o som de ele se sentar. Durante vários minutos, nenhum deles falou. Naomi perguntou-se se ele sabia que ela estava ali. Então a voz de Ethan flutuou até ela. Eu sinto muito mesmo, sabes? Naomi não respondeu. Sei que provavelmente não te importas. Ele continuou. E não tens que me perdoar. Mas tenho estado a pensar no que disseste o dia todo e tinhas razão. Parecia um completo idiota. Naomi mordeu o lábio. Podia simplesmente ficar calada, deixá-lo falar sozinho, mas algo na voz dele fê-la responder. Por que é que o disseste? Uma pausa. Honestamente, estava a tentar impressionar o Marcos. Ele está sempre a falar da vida dele e eu queria soar, não sei, como se tivesse a minha vida em ordem, como se soubesse exatamente o que queria. E sabes, outra pausa mais longa desta vez. Não, disse Ethan baixinho, realmente não sei. A honestidade surpreendeu-a. Naomi virou a cabeça para a divisória, embora não o pudesse ver. A maioria das pessoas não sabe. Sim, bem, eu deveria saber. Estou quase nos 30. Carreira de sucesso, apartamento agradável, devia ter tudo em ordem. Isso é exaustivo, disse Naomi. Ouviu-o rir suavemente. Nem me digas. Caíram novamente em silêncio, mas desta vez parecia diferente. Menos hostil. Apenas dois vizinhos a observar as luzes da cidade a acenderem-se. Sou Ethan, a propósito, disse ele. Oficialmente. Naomi, eu sei. Mencionaste-o logo antes de me teres destruído à frente de toda a gente. Desta vez, Naomi sorriu. Mereceste. Completamente merecido, concordou Ethan. A brisa aumentou, trazendo o cheiro a chuva. Naomi olhou para as nuvens escuras. Vem aí, trovoada. Parece que sim. Ela levantou-se sacudindo os jeans. Boa noite, Ethan. Boa noite, Naomi. Ela entrou, mas antes de fechar a porta, olhou para trás. Através da fresta na divisória, ela podia apenas ver a borda do ombro de Ethan enquanto ele estava sentado ali, ainda a olhar para a cidade. A tempestade chegou por volta das 9 da noite. Relâmpagos rasgaram o céu, e a chuva caía em lençóis. Naomi acendeu velas pela sala de estar. O prédio era antigo, e os cortes de luz não eram incomuns durante o mau tempo. E, como esperado, 30 minutos depois, tudo ficou escuro. Claro, murmurou Lisa do seu quarto. Estava mesmo a meio de uma série. Naomi agarrou uma manta aos ombros. O apartamento parecia diferente à luz das velas. Mais pequeno, mais acolhedor. Ela até gostava. Uma batida à porta fê-la sobressaltar. Ela abriu-a e encontrou Ethan parado ali com uma lanterna. Olá, só a verificar. Estão bem? Estamos bem, disse Naomi. Temos velas e tudo. Bom, ele hesitou. A empresa de eletricidade diz que pode demorar umas horas. Vamos sobreviver. Outro silêncio embaraçoso. O trovão retumbou lá fora, fazendo as janelas tremerem. Queres entrar? As palavras saíram antes que Naomi pudesse impedi-las. Ethan parecia surpreendido. Tens a certeza? Não, pensou ela, mas disse, sim, por que não? Ele seguiu-a para dentro. Lisa saiu do quarto com a lanterna do telemóvel. Oh, olá, és o tipo que prefere as pálidas. Lisa, disse Naomi, lançando-lhe um olhar. Ethan riu. Sim, sou eu. Nunca mais vou conseguir esquecer isso, pois não? Provavelmente não, disse Lisa alegremente. Querem vinho? Temos 3 garrafas e nada mais para fazer. Eu não deveria, Ethan começou. Ah, anda lá. A Naomi não morde. Muito. Apesar de si mesma, Naomi sorriu. Lisa tinha uma maneira de deixar todos confortáveis, mesmo nas situações mais embaraçosas. Acabaram por se sentar na sala de estar, a beber vinho à luz das velas, enquanto a tempestade rugia lá fora. Lisa dominou a conversa no início, perguntando a Ethan sobre o trabalho dele, arquiteto, os hobbies dele, correr, embora não o fizesse há semanas, e se ele achava que alguma vez arranjariam o elevador. Provavelmente não, mas eventualmente Lisa bocejou e anunciou que ia para a cama. Alguns de nós têm reuniões cedo. Tentem não se assassinar. Ela desapareceu no quarto, deixando Naomi e Ethan sozinhos. Ela é única, disse Ethan. Ela é a melhor, respondeu Naomi. Conheço-a desde a faculdade. Ela convenceu-me a mudar-me para cá. De onde? Do Porto. Precisava de uma mudança. Ethan assentiu lentamente. Uma espécie de recomeço?
Algo assim. As velas tremeluziram. Lá fora, a chuva tinha abrandado para um pingo constante. Naomi puxou a manta mais apertada em volta de si. Posso perguntar-te algo? Disse Ethan. Depende da pergunta. O que fazes? De trabalho, quero dizer. Designer de marketing. Faço branding, gráficos, campanhas de redes sociais. Principalmente como freelancer. Isso é fiche, coisas criativas. Sim. Naomi olhou para ele. E tu? Disseste arquiteto? Edifícios residenciais. Trabalho numa empresa no centro da cidade. É bom, estável. Ele fez uma pausa. Mas também é um pouco aborrecido às vezes. Gostas? Ethan pareceu realmente pensar naquilo. Sou bom nisso, mas não é a mesma coisa, pois não? Não, disse Naomi suavemente. Não é. As luzes piscaram. Depois voltaram a acender. Ambos pestanejaram com a claridade súbita. Bem, disse Ethan levantando-se. Eu devia ir, deixar-te dormir. Naomi acompanhou-o até a porta. Obrigada por teres vindo verificar-nos. Obrigado pelo vinho. Ele sorriu e desta vez pareceu genuíno. Não charmoso ou ensaiado, apenas real. E por me dares outra oportunidade, mais ou menos. Mais ou menos, repetiu Naomi. Depois de ele sair, ela ficou parada junto à porta por um momento, a pensar. Talvez Ethan Cole não fosse tão mau quanto a sua primeira impressão. Talvez. Mas ela já se tinha enganado em relação a homens antes e não estava pronta para se enganar novamente. Na manhã seguinte, Naomi acordou e encontrou um pequeno ramo de rosas brancas à porta com um bilhete. Outra desculpa. E ela pegou-lhes, estudando as pétalas brancas perfeitas. Eram bonitas. Caras, provavelmente. Lisa saiu da casa de banho, viu as flores e sorriu. Ah, ele estava a esforçar-se. São só flores, disse Naomi. Naomi bateu à porta de Ethan. Ele abriu rapidamente com um ar nervoso. Olá, recebeste... Recebi, disse Naomi levantando o ramo. Ela levantou uma sobrancelha. Estás mesmo a tentar consertar o sexismo com flores? O semblante de Ethan caiu. Eu só pensei... Então Naomi sorriu. Estou a brincar. São bonitas. Obrigada. O alívio no rosto dele foi quase cômico. Oh, graças a Deus. Eu não tinha a certeza se ias achar que era demais, ou pouco, ou... Ethan. Sim? São só flores, está tudo bem. Certo, ok, bom. Lisa apareceu atrás de Naomi. Muito subtil, rapaz arquiteto. Tanto Naomi quanto Ethan riram, e assim parte da tensão dissolveu-se. Não era perdão, exatamente, mas era algo. Um começo, talvez. Nos dias seguintes, Naomi deu por si a cruzar-se com o Ethan mais vezes. No corredor, nas caixas do correio, no átrio. No início, perguntou-se se ele o estava a fazer de propósito, mas ele parecia sempre genuinamente surpreendido ao vê-la. Uma noite, ela estava na varanda a editar fotos no portátil, quando o ouviu sair para a sua. O sol estava a pôr-se, pintando tudo de laranja e dourado. A trabalhar até tarde? Ethan perguntou do outro lado. Revisão de cliente. Sempre revisões de cliente. Percebo isso. Eu já estou há 3 dias a redesenhar o mesmo projeto de entrada. Depois disso, eles caíram num padrão fácil. Na maioria das noites, se o tempo estivesse bom, acabavam por ir para as varandas mais ou menos à mesma hora. Às vezes conversavam, às vezes apenas existiam em silêncio confortável, cada um a fazer as suas coisas. Dona Duffy, a senhora idosa que vivia no 3º andar, apanhou-os uma noite. Tinha subido para regar as plantas do terraço e avistou-os. Olhem para vocês os dois, disse ela, a sua voz a ecoar. Jovens bonitos a desperdiçar, pores do sol, maravilhosos, sentados, separados. Naomi sentiu o rosto esquentar. Somos apenas vizinhos, Dona Duffy. É o que todos dizem. A velha senhora piscou o olho a Ethan, que parecia igualmente envergonhado. Depois que ela saiu, Naomi e Ethan desataram a rir. Ela não é nada subtil, disse Ethan. Nem um pouco. Naomi olhou para a divisória entre as varandas. Ela podia apenas ver a silhueta de Ethan contra as luzes da cidade. O seu coração deu um pequeno e inesperado salto. Ah, não, pensou ela. Não faças isto. Não te apaixones pelo vizinho que te insultou. Não sejas tão estúpida. Mas o coração não a ouvia. A manhã de sábado mudou tudo. Naomi estava no átrio a verificar a caixa do correio quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Naomi. Ela congelou. Aquela voz.
Ela conhecia aquela voz. Ela virou-se lentamente. André estava parado junto à porta da frente, com o mesmo aspecto de sempre. Alto, bonito, com aquele sorriso que a fazia derreter. Agora, apenas a cansava. "O que estás a fazer aqui?" ela perguntou. "Queria ver-te, falar." Ele aproximou-se. "Saíste do porto sem realmente dizer adeus." "Eu disse adeus. Tu é que não quiseste ouvir." "Anda lá, querida, tivemos 3 bons anos. Não contam para alguma coisa?" As mãos de Naomi cerraram-se. "Não me chames assim. E tivemos 3 anos em que tentaste transformar-me noutra pessoa. Isso não é a mesma coisa." O elevador apitou. Ethan saiu, viu-os e parou. Os seus olhos moveram-se de Naomi para Andre e de volta. "Está tudo bem?" Ethan perguntou cuidadosamente. "Está tudo bem", disse Naomi rapidamente. "Este é o Andre." Ele estava apenas de saída. Andre olhou Ethan de cima a baixo. A sua expressão endureceu. "Quem é este? O teu novo namorado?" "Não é da tua conta", disse Naomi, mas o estrago estava feito. Ela podia ver a expressão de Ethan mudar, fechando-se. Ele acenou com a cabeça para ambos. "Vou deixar-vos conversar." Ele dirigiu-se às escadas, sem esperar pelo elevador. "Ethan, espera!" Naomi começou, mas ele já tinha ido. Ela virou-se para Andre. "Tens que ir embora, agora." "Eu vim até aqui." "Não me importo. Acabamos, Andre. Há muito que acabamos. Para de aparecer na minha vida." Algo na voz dela deve ter finalmente feito efeito, porque o semblante de Andre caiu. "Estás mesmo a falar a sério." "Estou mesmo a falar a sério." Ele ficou ali por mais um momento, depois assentiu lentamente. "Ok. Desculpa ter te incomodado." Ele saiu, a porta fechando-se suavemente atrás dele. Naomi encostou-se às caixas do correio, o coração a martelar. Ela não estava chateada por Andre ter vindo. Estava chateada por Ethan o ter visto, ter percebido mal. Por que é que ela se importava com o que Ethan pensava? Mas ela sabia por quê. Em algum momento na semana passada, entre as conversas na varanda, o vinho à noite e os seus pedidos de desculpa genuínos, ela tinha começado a gostar dele. Realmente a gostar dele. E agora, ele provavelmente pensava que ela estava a reatar com o ex. Naomi esperou até a noite, depois bateu à porta de Ethan. Ele abriu, mas não a convidou a entrar. "Olá", disse ela. "Olá. Podemos falar?" Ethan encostou-se ao batente da porta. "Claro. Esta manhã. No átrio. Não foi o que pareceu." "Não tens que te explicar", disse Ethan. A sua voz era educada, mas distante. "A tua relação é da tua conta. Nós não temos uma relação. Aquele é o meu ex. Ele apareceu sem ser convidado." A expressão de Ethan mudou ligeiramente. "Oh, sim. Eu disse-lhe para ir embora e não voltar." Naomi cruzou os braços. "Eu só queria que soubesses. Não sei por que queria que soubesses, mas queria." Algo quente cintilou nos olhos de Ethan. "Fico feliz por me teres contado." "Ficas?" "Sim." Ele sorriu. Aquele sorriso real que ela estava a começar a reconhecer. "Não gostei de pensar que estavas de volta com alguém que te deixava com aquele ar tão infeliz." "Ele deixou-me infeliz. Por muito tempo." Naomi respirou fundo. "Ele passou 3 anos a tentar mudar-me, tornar-me mais silenciosa, mais agradável, menos eu. Quando finalmente o deixei, pareceu que podia respirar de novo." Ethan afastou-se. "Entra." Desta vez ela entrou. O apartamento dele era a imagem espelhada do seu, mas decorado de forma completamente diferente. Linhas limpas, mobiliário minimalista, tudo perfeitamente organizado. "Muito de arquiteto", disse ela. Ele riu. "Isso é bom ou mal?" "Nenhum nem outro. Apenas muito tu." Sentaram-se no sofá dele. Lá fora, o sol estava a pôr-se novamente, pintando as paredes de dourado. "Obrigada por me teres contado sobre o Andre", disse Ethan baixinho. "Obrigada por ouvires. Posso dizer algo?" "Ok. Naquele dia no terraço, quando disse todas aquelas coisas estúpidas sobre querer alguém silencioso e delicado, eu estava a descrever o que eu pensava que devia querer, o que me faria parecer bem, encaixar na imagem." Ele olhou para ela. "Mas a verdade é que tenho seguido as expectativas de toda a gente a vida inteira. Os meus pais, a minha empresa, a sociedade. E estou cansado, Naomi. Estou tão cansado de ser o que todos os outros querem." O peito de Naomi apertou. "Eu conheço essa sensação. Eu sei que conheces. É por isso que..." Parou, abanou a cabeça. "Deixa para lá. Por que o quê?" "É por isso que não consigo parar de pensar em ti."
disse Ethan suavemente, porque és corajosa o suficiente para seres tu mesma, mesmo quando é difícil, mesmo quando tipos como eu dizem coisas estúpidas em festas. Naomi não sabia o que dizer. O coração dela batia demasiado depressa. Desculpa, disse Ethan rapidamente. Aquilo foi provavelmente demasiado honesto. Não, disse Naomi. Foi honesto o suficiente. Sentaram-se ali, enquanto a sala escurecia, as luzes da cidade a começarem a brilhar lá fora. Algo tinha mudado entre eles, algo real e frágil, e talvez, só talvez, valesse a pena proteger. Uma semana depois, Marcos encurralou Ethan no trabalho. Olá, pá. Alguns de nós estamos a planear um evento de caridade no terraço do edifício, uma angariação de fundos para o centro comunitário. Queres ajudar a organizar? Claro, disse Ethan. Apenas amei-o a ouvir. Ótimo. Precisamos de alguém para cuidar das coisas de design também. Ei, a tua vizinha não faz isso? Aquela que... Marcos fez uma careta. O nome dela é Naomi. Certo. Achas que ela ajudaria? Ethan ponderou. Trabalhar com a Naomi significava passar mais tempo com ela. O que ele queria. Mas também significava navegar por esta coisa que se estava a tornar entre eles. Em público, com testemunhas. Vou perguntar-lhe, disse finalmente. Naquela noite, ele bateu à porta dela. Lisa atendeu, sorrindo. Oh, namorico, vens para tirar a minha colega de casa do chão? Lisa, chamou Naomi lá de dentro. Para. Só estou a dizer o que todos pensamos. Lisa fez um gesto para o lado. Ela está na varanda. Ethan encontrou Naomi ali, enrolada num cobertor contra o ar fresco da noite. Ela olhou para cima quando ele apareceu. Olá, disse ela. Olá. Então o Marcos quer fazer este evento de caridade no terraço, uma angariação de fundos para o centro comunitário local. Ele perguntou se ajudarias com o trabalho de design. Naomi levantou uma sobrancelha. Isso significa que estaríamos a trabalhar juntos. Sim. Estás à vontade com isso? E tu? Ela sorriu lentamente. Sim, acho que sim. Então pronto, é um encontro. Quer dizer, não um encontro, uma coisa de trabalho. Uma. Ethan. Sim, eu sei o que querias dizer. Ela ainda estava a sorrir. Eu ajudo. Ele saiu a sentir-se mais leve do que nas últimas semanas, mas enquanto se preparava para dormir, o telefone tocou. Era a mãe dele. Olá, mãe. Ethan, querido. Como estás? Bem, ocupado. Que maravilha. Olha, eu estava a falar com a Patrícia Summers no clube e a filha dela, Rebecca, está a mudar-se para Nova York. Pensei que talvez pudesses... Mãe, não estou interessado em que me arranjes encontros. Uma pausa. Por que não? A Rebecca é adorável, bem educada, vem de uma boa família. Estou a ver alguém. As palavras saíram antes que ele as pensasse bem, mas assim que as disse, percebeu que queria que fossem verdade. Outra pausa, mais longa desta vez. Ah, quem? O nome dela é Naomi. Ela mora no meu prédio. Percebo. E o que é que ela faz? Ela é designer, marketing e branding. Que simpático. A voz da mãe dele tinha ficado cuidadosamente neutra. Bem, espero conhecê-la um dia. Depois de desligarem, Ethan ficou ali sentado, sabendo que tinha acabado de complicar as coisas. A mãe dele tinha uma maneira de dar a conhecer as suas opiniões sem as dizer diretamente. E ele já conseguia ouvir as perguntas que ela não tinha feito. Ela é de boa família? Encaixa-se no teu mundo? Vai ajudar a tua carreira ou prejudicá-la? Ao lado, ele conseguia ouvir a Naomi e a Lisa a rirem de alguma coisa. O som fê-lo sorrir apesar da sua preocupação. O que quer que estivesse a acontecer entre ele e a Naomi era real, desarrumado e complicado e real. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Mas primeiro, ele tinha um evento no terraço para planear, com a mulher que o tinha confrontado à frente de toda a gente e que de alguma forma o fez querer ser melhor. Isto vai ser interessante. O terraço, na segunda-feira de manhã, parecia diferente à luz do dia. Naomi chegou com o seu portátil e um caderno cheio de ideias. Ethan já lá estava, a espalhar papéis numa das mesas. Chegaste cedo, disse ela. Ele olhou para cima, sobressaltado. Tu também. Não consigo evitar. Fico entusiasmada com novos projetos. Ela pousou as suas coisas. Então qual é a visão aqui? Passaram a hora seguinte a fazer um brainstorming. No início foi estranho. Tropeçavam nas frases um do outro ou sugeriam a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas gradualmente encontraram um ritmo. E as luzes, sugeriu Ethan. Esticá-las por todo o espaço.
Branco quente ou coloridas? Branco quente. Mantenha a elegância. Naomi fez uma anotação. E para as mesas? Queres formal ou casual? O que é que achas? Ela olhou para cima, surpreendida. André nunca lhe perguntava o que ela pensava. Ele simplesmente dizia-lhe. Casual, disse ela, para as pessoas se sentirem à vontade. Isto é uma angariação de fundos comunitária, não um evento corporativo. Casual será. Trabalharam durante o almoço sem reparar no tempo. Marcos apareceu por volta das 2, sorrindo quando os viu curvados sobre amostras de cores. Olhem para vocês os dois. A dar-se bem. Estamos a ser profissionais, disse Naomi sem levantar os olhos. Muito profissionais, concordou Ethan, mas ele estava a sorrir. Marcos deu um tapa no ombro de Ethan. Bom, porque a minha última ideia era apenas atirar algumas cadeiras para cá para cima e dar o dia por terminado. Depois de Marcos sair, Ethan virou-se para Naomi. Queres fazer uma pausa? Há um bom café ao virar da esquina. Claro, caminharam em silêncio confortável. O sol da tarde estava quente e as ruas estavam movimentadas com pessoas. Naomi apanhou-se a observar Ethan com o canto do olho. Ele andava com confiança, mas sem arrogância. E quando alguém esbarrou nele no passeio, ele pediu desculpa, mesmo não sendo culpa sua. No café, pegaram numa mesa junto à janela. Então, disse Ethan mexendo o açúcar no café. O que te levou ao design? Uma professora de artes no liceu, a senhora Chen, foi a primeira pessoa que me disse que eu era boa em algo criativo. Naomi deu um gole no seu latte. Antes disso, eu pensava que tinha de ser médica ou advogada ou algo prático. Deixa-me adivinhar. Os teus pais queriam algo prático? Os teus não? Ethan riu. Os meus pais queriam que fosse arquiteto, especificamente arquiteto. O meu pai é arquiteto. O pai dele era arquiteto. É um negócio de família. Gostas? Ele ponderou sobre isso. Gosto de criar espaços onde as pessoas se sentem bem, mas às vezes pergunto-me o que teria escolhido se ninguém estivesse a observar. O que terias escolhido? Talvez nada diferente. Talvez algo completamente diferente. Esse é o problema. Não sei. Ele olhou para ela. Faz sentido? Sim, disse Naomi suavemente. Faz. Quando voltaram ao edifício, Lisa estava à espera no hall de entrada. Ela olhou para eles, ambos a levar café, ambos a sorrir, e sorriu. Ah, vocês os dois estão em apuros, disse ela. Estávamos a trabalhar, protestou Naomi. É por isso que ambos estão radiantes. Não estamos... Mas Lisa já ia a caminho do elevador, a rir. Ethan olhou para Naomi. Estamos radiantes? Aparentemente. Ele não parecia chateado com isso. Naquela noite, Naomi decidiu cozinhar. Fez demasiada massa, como de costume, e teve uma ideia. Saiu para a sua varanda com um recipiente de sobras. Ethan, chamou ela por cima da divisória. Ele apareceu um momento depois. Olá, fiz jantar a mais. Queres um pouco? Como é que vais? Ele parou quando ela levantou um pequeno cesto atado a uma corda. Estás a brincar. Ideia da Lisa. Fazíamos isto na faculdade quando vivíamos em residências universitárias diferentes. Ela baixou o cesto para o lado dele. É só pôres o recipiente lá dentro e mandá-lo de volta quando acabares. Ethan riu, mas pegou no recipiente. Isto é a coisa mais estranha que alguém alguma vez fez por mim. Estranho bom ou estranho mau? Estranhamente perfeito. Jantaram nas suas varandas separadas, conversando entre garfadas. A cidade zumbia abaixo deles, e o céu ficou roxo, depois preto. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Ethan depois de um tempo. Claro. O que é que o teu ex fez? Quero dizer, como é que ele tentou mudar-te? Naomi ficou em silêncio por um momento. Pequenas coisas no início. Ele dizia que a minha risada era demasiado alta, então comecei a rir baixinho. Depois não gostava dos meus amigos. Dizia que eram uma má influência, então via-os menos. Depois era a minha roupa, a minha música, a maneira como falava. Ela fez uma pausa. No fim já não me reconhecia. Lamento. Não lamentes. Ensinou-me algo importante. Já não estou disposta a diminuir-me por ninguém. Bom, disse Ethan firmemente. Não devias ter de o fazer. Mais tarde, depois de darem as boas noites, Naomi deitou-se na cama a pensar em Ethan Cole. Na maneira como ele ouvia sem tentar consertar tudo, na maneira como ele lhe pedia a opinião e realmente se importava com a resposta, na maneira como ele a fazia sentir-se vista. Era perigoso sentir-se assim.
Mas talvez, só talvez, valesse a pena o risco. Na manhã seguinte, tudo mudou. Naomi ia a sair para correr quando ouviu vozes no corredor. A voz de Ethan e a de uma mulher, mais velha, refinada, com pronúncia perfeita. Só queria fazer-te uma surpresa, querido. Estava na cidade de qualquer maneira. Podias ter ligado, mãe. Naomi paralisou com a mão na porta. A mãe dele estava ali. Onde está a piada nisso? A mulher riu. Agora, mostra-me este apartamento de que falas sempre. Quero ver o que o meu dinheiro está a pagar. Não estás a pagar nada. Eu pago o meu próprio aluguer, com o salário do trabalho que o teu pai te ajudou a conseguir. Naomi ouviu Ethan suspirar. Devia voltar para dentro, dar-lhes privacidade. Mas antes que pudesse mover-se, a porta dela abriu-se com um clique. Lisa, sem olhar, saiu diretamente para o corredor. Oh, disse Lisa, parando de repente. Desculpa, não sabia que tinhas visita. Ethan virou-se. Viu Naomi com a sua roupa de corrida e a cara dele fez algo complicado. Mãe, esta é... Olá. A mulher deu um passo em frente e Naomi teve o seu primeiro vislumbre de Claire Cole. Ela era elegante. Essa foi a palavra que lhe veio à mente. Alta, esguia, com cabelo prateado cortado num bob perfeito. Usava um fato calça creme que provavelmente custava mais do que o aluguer da Naomi. O sorriso dela era educado, mas não chegava aos olhos. Sou Claire Cole, a mãe do Ethan. Naomi Brooks, moro ao lado. O olhar de Claire moveu-se sobre Naomi lentamente, observando os seus calções de corrida, a sua t-shirt, o seu cabelo natural apanhado com uma bandolete. Que simpático. És estudante? A pergunta pareceu um insulto. Não, sou designer. Oh, que criativo. Lisa tocou no braço de Naomi. Anda lá, vamos. Mas Naomi não conseguia mover-se. Estava a observar Ethan, à espera que ele dissesse algo, qualquer coisa, que a apresentasse devidamente. Que dissesse à mãe que ela estava a ajudar com o evento, que mencionasse que eram amigos. Ele não o fez. Devíamos entrar, disse Claire a Ethan. Tenho algumas coisas para discutir contigo. Certo. Sim. Ethan olhou para Naomi, a sua expressão apologética mais silenciosa. Vemo-nos mais tarde? Claro, disse Naomi baixinho. Ela e Lisa desceram. Não falaram até estarem cá fora. Aquela mulher é de gelo, disse Lisa. Viste a cara do Ethan? Sim. Ele parecia que queria dizer algo, mas não o fez. Naomi começou a andar com a garganta apertada. Ele ficou ali parado. Talvez estivesse chocado. Conhecer a mãe é sempre estranho. Não estamos a namorar, Lisa. A mim enganou. Naomi correu mais do que o habitual naquela manhã. Estava zangada, o que a surpreendeu. Ela e Ethan não estavam juntos. Não tinha qualquer direito sobre ele. Então, por que é que o silêncio dele doía tanto? Porque estás a apaixonar-te por ele, sussurrou uma voz na sua cabeça. E tens medo que ele seja igual ao Andre. Só fala em mudança até que alguém o desafie. Não viu Ethan durante 2 dias. Ele enviou-lhe uma mensagem uma vez. Desculpa pela minha mãe. Podemos falar? Mas Naomi não respondeu. Precisava de espaço para pensar. Na quinta-feira, um envelope apareceu debaixo da porta dela. Lá dentro estava um convite para uma gala de design que a empresa dela estava a organizar. Ela tinha se esquecido completamente. Lisa encontrou-a a olhar para o convite. Devias ir. Não sei. Anda lá, quando foi a última vez que te arranjaste e te divertiste? Eu divirto-me. Comer takeaway de fato de treino não conta. Lisa agarrou no convite. Vais. Eu ajudo-te a escolher uma roupa. A gala foi no sábado à noite num hotel no centro da cidade. Naomi passou 2 horas a arranjar-se, o que lhe pareceu ridículo. Mas quando se olhou ao espelho, teve de admitir que a Lisa tinha razão. O vestido vermelho abraçava as suas curvas na perfeição. O cabelo estava penteado em caracóis suaves. Ela estava bem, mais do que bem. Caramba, disse Lisa. Vais partir corações esta noite. Esse não é o objetivo. Talvez não, mas eu não me queixaria se um certo arquiteto te visse e percebesse o quão idiota tem sido. Naomi riu, mas o estômago dela estremeceu. Ethan estaria lá? Ela queria que ele estivesse? O salão de baile do hotel era deslumbrante. Candelabros de cristal, mesas elegantes e pessoas com roupas caras por todo o lado. Naomi encontrou a mesa da sua empresa e instalou-se com os colegas. A noite passou agradavelmente. Boa comida, discursos aborrecidos, vinho decente. Então, ela viu-o. Ethan estava perto do bar com Marcos e outros homens de fato. Ele parecia diferente arranjado.
mais como o homem que ela tinha visto no primeiro dia no terraço, polido e perfeito. Os seus olhos encontraram-se através da sala. A cara de Ethan mudou. A boca abriu-se ligeiramente. Ele apenas olhou fixamente, como se tivesse esquecido de como funcionar. Marcos disse-lhe algo, mas Ethan não respondeu. Ele continuou a olhar para Naomi. Sentiu as suas bochechas aquecerem. Para de olhar fixamente, disse a si mesma, mas também não conseguia desviar o olhar. Finalmente, Marcos seguiu o olhar de Ethan e riu. Deu um tapa no ombro de Ethan e empurrou-o para a mesa da Naomi. Ethan caminhou lentamente. Olá, olá, estás... Ele parou, abanou a cabeça. Não tenho palavras. Apesar de tudo, Naomi sorriu. Assim tão mal, assim tão incrível. Ele pigarreou. Podemos falar? Lá fora, talvez. Ela assentiu. Saíram para o terraço do hotel, onde as luzes da cidade se espalhavam abaixo deles. Lamento, disse Ethan imediatamente. Pela minha mãe, por não ter dito nada. Por que é que não o fizeste? Porque sou um cobarde. Ele passou a mão pelo cabelo. Ela apareceu e eu simplesmente congelei. Toda a minha vida tentei mantê-la feliz, evitar conflitos, ser o filho perfeito, e eu não encaixo nessa imagem. Não, não encaixas. Ele olhou para ela. Mas encaixas na minha, na vida que realmente quero, não na que supostamente devo querer. O coração de Naomi bateu mais depressa. O que é que estás a dizer? Estou a dizer que gosto de ti muito, e estou aterrorizado porque nunca me senti assim antes, e estraguei tudo com a minha mãe, e provavelmente vou estragar tudo outra vez, porque sou novo nisto, mas quero tentar, se me deixares. A honestidade na voz dele apertou-lhe a garganta. Eu também tenho medo, admitiu ela. O meu ex magoou-me, e quando não disseste nada no outro dia, pareceu-me familiar, como se estivesse a ser escondida outra vez. Não estou a esconder-te. Estava a esconder-me dela, da discussão que eu sabia que viria. Ele aproximou-se. Falei com ela ontem. Falei-lhe de ti, de nós. Não há nós. Poderia haver. Naomi olhou para ele. O ar da noite estava fresco, e algures abaixo deles a cidade zumbia com vida. Ela pensou no Andre, em todas as maneiras como ele a tinha diminuído. Depois pensou no Ethan na sua varanda, a ouvir as suas histórias. Ethan a perguntar a sua opinião. Ethan a admitir que não tinha tudo resolvido. Preciso que me prometas uma coisa, disse ela baixinho. Qualquer coisa. Não tentes mudar-me, e não deixes que outras pessoas te envergonhem de mim. Nunca. A voz dele era feroz. Naomi, tu és a primeira coisa real que sinto em anos. Não vou desistir disso, nem pela minha mãe, nem por ninguém. Ela queria acreditar nele, mas as palavras eram fáceis, as ações eram mais difíceis. Então espera, disse ela. Esperar? Espera até eu me sentir segura, até eu confiar que queres dizer o que estás a dizer. Ela tocou-lhe no braço levemente. Consegues fazer isso? Ethan cobriu a mão dela com a sua. Então esperarei, o tempo que for preciso. Ficaram ali, as luzes da cidade a refletir-se nos olhos dele. E pela primeira vez desde o seu divórcio, Naomi pensou que talvez, só talvez, pudesse arriscar o seu coração novamente. A semana antes do evento no terraço foi um caos. Naomi e Ethan trabalharam quase todas as noites, a montar luzes e a testar decorações. A tensão entre eles tinha mudado, não tinha desaparecido, mas agora sentia-se diferente, carregada, à espera. No dia antes do evento, a chuva ameaçava. Nuvens escuras surgiram enquanto faziam a montagem final. Devíamos mover tudo para dentro? Perguntou Naomi, olhando para o céu. Vamos só cobrir o que pudermos. A previsão diz que vai limpar até amanhã. Trabalharam rapidamente, a prender toalhas de mesa e a proteger o equipamento de som. A chuva começou a cair, leve no início, depois mais forte. Anda! Ethan agarrou na mão dela, puxando-a para a área coberta perto do elevador. Conseguiram chegar mesmo quando o aguaceiro começou. Ambos estavam a rir encharcados. Tanto para ficar seca, disse Naomi torcendo a camisola. Ethan estava a olhar para ela novamente, aquele olhar que lhe fazia o estômago dar voltas. O quê? Perguntou ela. Nada. Tudo. Não sei. Ele riu. Tu fazes-me esquecer como ser cool. Nunca foste cool. Ai! Um raio rasgou o céu. Naomi deu um salto e, sem pensar, agarrou-lhe o braço. Ficaram ali, perto o suficiente, para que ela sentisse o calor dele apesar da chuva. Naomi,
disse Ethan suavemente. Sim, ainda estou à espera, só para saberes. Eu sei. A chuva tamborilava no telhado acima deles. Naomi não largou o braço dele. A noite do evento chegou com um tempo perfeito. Céu limpo, ar quente e um pôr do sol que pintou tudo de dourado. Naomi usava um simples vestido preto e sentia-se bem, confiante. Tinha trabalhado muito neste evento e ele estava lindo. As luzes brilhavam no alto. As mesas estavam perfeitas. Até a música, cuidadosamente escolhida, criava o ambiente certo. As pessoas chegaram em grupos, a rir e a conversar. A senhora Duffy aproximou-se para elogiar a Naomi pelas decorações. Fizeste um trabalho maravilhoso, querida. Obrigada. O Ethan também ajudou. Ah, eu sei. Os olhos da senhora Duffy brilharam. Vocês os dois formam um lindo par. Antes que Naomi pudesse responder, alguém chamou pela senhora Duffy e ela afastou-se. Ethan apareceu ao lado de Naomi. Ele estava bem com umas calças de ganga escuras e uma camisa branca de botões. Tudo bem? Perfeito. E tu? Perfeito. Ele sorriu. Fizemos um bom trabalho. Sim, fizemos. A noite correu lindamente. As pessoas doaram generosamente para o centro comunitário. A comida estava boa. A música estava melhor. Naomi apanhou-se a relaxar, a desfrutar da noite. Por volta das 9, Marcus subiu ao pequeno palco para agradecer a todos por terem vindo. Ele era engraçado, charmoso, arrancando risadas da multidão. E tenho de dar crédito à nossa incrível equipa de planeamento, disse Marcus. Ethan Cole, que organizou tudo isto, apesar de ser completamente inútil em qualquer coisa criativa. Todos riram. E Naomi Brooks, que de alguma forma conseguiu trabalhar com ele sem o assassinar. Mais risos. A sério, porém, Marcus continuou sorrindo. É ótimo ver o Ethan finalmente a domar a selvagem. O riso continuou, mas o sorriso de Naomi gelou. A domar a selvagem, como se fosse um animal, algo a ser controlado. Ela olhou para Ethan. Ele tinha ficado pálido, com os olhos arregalados, mas não disse nada. Não corrigiu Marcus, não a defendeu, tal como com a mãe dele. O silêncio durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Depois Marcus passou para outros agradecimentos e o momento passou. Exceto que não para a Naomi. Ela virou-se e afastou-se da multidão, dirigindo-se para a extremidade mais distante do terraço. As mãos dela tremiam. Por que estava ela tão chateada? Era apenas uma piada. Marcus não queria dizer nada com aquilo, mas o silêncio de Ethan, isso significava algo. Atrás dela ouviu passos. Naomi, espera. Ela virou-se. Ethan estava ali parado, a estender a mão para ela. Não, disse ela baixinho. Ele não quis dizer aquilo. Marcus só... Não me importa o que Marcus queria dizer. Importa-me que não tenhas dito nada. A voz dela permaneceu calma, mas os olhos ardiam. Novamente. Eu ia... Quando? Depois de todos rirem? Depois da piada ter acabado? Ela abanou a cabeça. Sabes o que mais me incomoda? Tu prometeste que não deixarias as pessoas envergonharem-te de mim. Mas foi exatamente isso que acabou de acontecer. Não tenho vergonha. Então, por que não te manifestaste? Ela recuou quando ele a tentou alcançar novamente. O silêncio diz mais do que as palavras alguma vez poderiam, Ethan. Aprendi isso com o Andre, e não vou fazê-lo de novo. Naomi, por favor. Mas ela já caminhava em direção ao elevador. A chuva tinha começado novamente, gotas leves que rapidamente se tornaram mais fortes. Quando chegou às escadas, estava a molhar-se, mas não se importava. Atrás dela, a festa no terraço continuava. Música e risos, e pessoas que não tinham notado nada de errado. Ethan ficou sozinho à chuva, a vê-la ir embora. E desta vez, finalmente, demasiado tarde, ele compreendeu o que tinha perdido. Ethan não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama, a olhar para o teto, a rever tudo. A piada de Marcus, o riso da multidão, a cara de Naomi, o seu próprio silêncio paralisado. Ele tinha o feito de novo. Quando mais importava, tinha escolhido o conforto em vez da coragem. Por volta das 6 da manhã, ele desistiu de dormir. O telemóvel dele mostrava 3 mensagens de Marcus. Pá, desculpa pela piada. Não pensei. A Naomi está bem? Liga-me. Ethan apagou-as sem responder. Marcus não era o problema. Ethan era. Fez café e ficou na sua varanda enquanto o sol nascia. A cidade estava calma àquela hora. Pacífica. Ao lado, a varanda de Naomi estava vazia, as cortinas corridas.
Tinha-a perdido. O pensamento fez-lhe o peito doer. Por volta das 9, alguém bateu à porta. Ethan abriu e encontrou a Dona Antônia ali, com um prato de bolachas. Eu vi o que aconteceu ontem à noite, disse ela, passando por ele para dentro do apartamento. Senta-te, meu jovem. Precisamos de conversar. Ethan sentou-se. A Dona Antônia instalou-se na poltrona dele como se fosse sua. Fizeste asneira, disse ela sem rodeios. Eu sei. Aquela rapariga, Naomi, é especial, forte. O tipo de mulher que te torna melhor só por estar perto dela. A Dona Antônia fixou-o com um olhar penetrante. E deixaste um Palerma envergonhá-la enquanto estavas ali parado como uma estátua. Fiquei paralisado. Não sabia o que dizer. É o problema da vossa geração. Andam sempre a pensar demais. Às vezes, é preciso agir e pronto. Ela inclinou-se para a frente. Tu amas-a? A pergunta apanhou Ethan desprevenido, mas a resposta veio facilmente. Sim. Então tens de resolver isto. E não é com flores ou palavras bonitas. É com ação. Como? A Dona Antônia sorriu. Se queres que ela te ouça, fala onde ela te ouviu pela primeira vez. Ethan pensou nisso. O terraço. Aquele primeiro dia em que ele dissera aquelas coisas estúpidas e arrogantes. Um pedido de desculpas público, disse ele devagar. Agora estás a apanhar a ideia. A Dona Antônia levantou-se. Mas antes de fazeres isso, tens de resolver a situação com a tua mãe. O quê? Já vivi muito tempo, meu querido. Sei quando alguém tem medo de desapontar a família. Mas não podes construir um futuro se ainda estás preso ao passado. Depois de ela sair, Ethan ficou ali sentado por um longo tempo. Depois, pegou no telemóvel e ligou à mãe. A videochamada ligou. Claire Cole apareceu no ecrã, sentada na sua sala de estar impecável lá em Cascais. Ethan, meu querido, que surpresa. Precisamos de conversar, mãe. Algo na voz dele fez a expressão dela mudar. O que se passa? Tudo. Ethan respirou fundo. Estou apaixonado pela Naomi Brooks. A mulher que conheceste no corredor. E tenho sido um cobarde em relação a isso. Claire ficou em silêncio por um momento. Percebo. Não, acho que não percebes. Ele passou uma mão pelo cabelo. Toda a minha vida, tentei ser o que tu e o pai queriam. As escolas certas, o emprego certo, os amigos certos. Mas tenho 30 anos e sinto-me um desgraçado. Não és infeliz. Tens uma vida maravilhosa. Que tu delineaste. A voz dele era firme, mas não zangada. Não te estou a culpar, mãe. Mas preciso que ouças isto. A Naomi é tudo o que eu não sabia que precisava. É corajosa e honesta e põe-me no meu lugar quando estou a ser falso. E quando a conheceste, eu não disse nada. Deixei-te julgá-la e mantive-me em silêncio. O rosto de Claire tinha empalidecido. Ethan, tenho vergonha disso. Não dela, de mim. Ele inclinou-se para a câmara. Ontem à noite alguém fez uma piada sobre ela em frente a uma multidão, e eu fiquei paralisado novamente. Deixei-a ir embora porque estava demasiado assustado para me levantar e defendê-la. A mãe dele ficou em silêncio. Quando falou, a voz era mais suave. Criei-te para te importares com as aparências, com o que as pessoas pensam. Eu sei. Isso não foi justo contigo. Ela desviou o olhar, depois voltou. O teu pai e eu começamos do zero. Construímos tudo à base de imagem e contactos. Ensinei-te isso porque pensei que te protegeria. Mas não protegeu, pois não? Não, mãe. Fez-me ter medo de ser real. Claire limpou os olhos. Ethan nunca vira a mãe chorar. Peço desculpa, a sério. Fui indelicada com aquela rapariga, com a Naomi, porque ela não era o que eu esperava. Mas isso diz mais sobre mim do que sobre ela. Ela não é uma rapariga. É uma mulher. Uma mulher incrível que merece mais do que a forma como a tratei. Então resolve isso. A voz da mãe estava mais forte agora. Não cometas os meus erros, Ethan. Não escolhas o medo em vez do amor. Conversaram por mais uma hora. Conversaram a sério, talvez pela primeira vez em anos. Quando finalmente desligaram, Ethan sentiu-se mais leve. Não perfeito, mas melhor. Agora só tinha de descobrir como reconquistar Naomi. Naomi passou o fim de semana no seu apartamento a trabalhar e a evitar o mundo. A Lisa tentou animá-la, mas nada ajudava. Tu gostas mesmo dele, disse Lisa no domingo à tarde. Gostava. Tempo passado. Naomi, ele teve 2 oportunidades, Lisa. 2. E das 2 vezes, escolheu o silêncio. Ela fechou o portátil. Não consigo estar com alguém que tem vergonha de me defender. Talvez ele esteja apenas assustado.
Então ele precisa de lidar com isso. Estou farta de esperar que os homens sejam corajosos. Lisa abraçou-a. Tu mereces alguém que já seja corajoso, ou que pelo menos esteja a tentar ser. Naquela noite, Naomi encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro estava um convite escrito à mão. Por favor, venha ao terraço amanhã às 19 horas. Preciso de dizer algo. Ethan. Ela quase o atirou fora, mas algo a fez guardá-lo. A noite de segunda-feira chegou com a mesma luz dourada daquele primeiro encontro no terraço semanas antes. Naomi estava no seu apartamento a olhar para o convite. Devias ir, disse Lisa da entrada. Por quê? Para ele se desculpar em privado e achar que isso resolve tudo? Ou para teres um fecho? De qualquer forma, ficarás a saber. Naomi olhou-se ao espelho. Vestia calças de ganga e uma blusa azul simples. Nada de extravagante. Se ia fazer aquilo, faria como ela própria. Vens comigo? Perguntou ela a Lisa. Claro. Subiram de elevador. Quando as portas se abriram, a respiração de Naomi engasgou-se. O terraço estava montado quase exatamente como da primeira vez. Luzes penduradas a brilhar no alto. Pequenos grupos de pessoas espalhados, até a mesa das bebidas no mesmo sítio. A dona Antônia apareceu logo. Ah, que bom vieste. Anda lá, minha querida, ele está à espera. O que é isto? Perguntou Naomi. Vais ver. Lisa apertou-lhe a mão. Estarei aqui. Naomi caminhou em direção ao centro do terraço. As pessoas viraram-se para a olhar. Reconheceu a maioria delas. Vizinhos, pessoas do evento de caridade. E lá, parado perto do mesmo sítio onde o ouvira pela primeira vez, estava Ethan. Ele parecia nervoso. Ótimo, pensou ela. Ethan viu-a e todo o seu rosto mudou. Alívio, medo e esperança, tudo misturado. Obrigado por teres vindo, disse ele baixinho enquanto ela se aproximava. O que é isto, Ethan? Um pedido de desculpas. Um assério. Ele respirou fundo e depois elevou a voz. Posso ter a atenção de todos? O terraço ficou em silêncio. O coração de Naomi começou a acelerar. A maioria de vocês estava aqui há algumas semanas quando eu disse algo incrivelmente estúpido. A voz de Ethan era clara, firme. Disse que preferia mulheres delicadas, pálidas, recatadas, alguém que se enquadre no ambiente, que não o domine. Algumas pessoas mexeram-se, desconfortáveis. Naomi sentiu-se paralisada. Disse aquilo a sério na altura, continuou Ethan, porque estava a descrever o que achava que me faria parecer bem, o que se encaixaria na imagem que tinha construído para mim. Ele fez uma pausa, mas estava errado. Em tudo. Ele virou-se para olhar diretamente para Naomi. O que eu precisava era de força e alma, inteligência e coragem. Alguém que me desafiasse a ser melhor, em vez de me deixar ficar confortável. A voz dele suavizou-se. Naomi, tu dominaste a minha vida cuidadosamente construída no segundo em que te manifestaste e me puseste no meu lugar. E tenho fugido assustado desde então. A garganta de Naomi apertou. À volta deles, as pessoas observavam em silêncio. Na semana passada, alguém fez uma piada à tua custa e eu não disse nada. Deixei-te ir embora à chuva porque estava demasiado assustado para me levantar em frente de toda a gente. Ele abanou a cabeça. Foi a segunda vez que fiz isso. A segunda vez que escolhi o meu conforto em vez da tua dignidade. Ethan, Naomi começou. Deixa-me terminar, por favor. Ele deu um passo em frente. Venho de uma família que valoriza a imagem em detrimento da autenticidade. Fui ensinado a importar-me mais com o que as pessoas pensam do que com o que é verdade. E estou farto disso. Estou farto de ser o filho perfeito, o colega perfeito, o vizinho perfeito. Quero ser real, mesmo que seja complicado. Algumas pessoas sorriram. A dona Antônia estava a sorrir abertamente. Não posso prometer que serei sempre corajoso, disse Ethan, mas posso prometer que vou tentar. Todos os dias vou tentar ser o homem que mereces, o homem que te defende, que te celebra em vez de tentar silenciar-te. Ele respirou fundo. Estou apaixonado por ti, Naomi. E estou farto de ficar em silêncio sobre isso. O terraço estava completamente silencioso agora. Naomi conseguia ouvir o seu próprio batimento cardíaco. Eu magoei-te, continuou Ethan. 2 vezes, e percebo se não conseguires perdoar isso, mas estou a pedir uma oportunidade para provar que posso mudar, para te mostrar que estou a falar a sério. Naomi ficou ali parada, as emoções em conflito dentro dela. Parte dela queria fugir. A parte que o André tinha danificado, que já não confiava em palavras bonitas, mas outra parte, a parte mais forte, viu o medo nos olhos de Ethan.
A vulnerabilidade. Aquilo não era fácil para ele. Estava parado em frente a todos os vizinhos, a admitir os seus erros, a arriscar o seu coração. Isso exigia coragem. Foi um belo discurso, disse ela finalmente. Disse cada palavra a sério. Eu sei. Ela olhou para todos os rostos que observavam, depois de volta para ele. Mas tu percebes que isto é humilhante, certo? Ter todas estas pessoas a olhar para nós? O rosto de Ethan caiu. Peço desculpa, pensei que... Trovões retumbaram. Todos olharam para cima enquanto as nuvens se acumulavam, rápidas e escuras. Claro, murmurou alguém. Igual à última vez. As primeiras gotas caíram. Depois mais. Em segundos, estava a chover a cântaros. As pessoas espalharam-se, rindo e cobrindo as cabeças. O terraço esvaziou-se rapidamente, enquanto todos corriam para se abrigar. Naomi ficou à chuva, a olhar para Ethan. Nenhum dos dois se moveu. Peço desculpa, disse ele novamente, a chuva escorrendo pelo rosto. Pensei que fazê-lo em público te mostraria que já não estava a esconder-me, mas devia ter perguntado o que querias em vez de assumir. Ela beijou-o. Não foi um beijo gentil nem hesitante. Ela deu um passo em frente, agarrou a camisa molhada dele e beijou-o com força. Ethan fez um som de surpresa, depois puxou-a para mais perto, as mãos no cabelo dela. A chuva caía sobre eles. Naomi não se importava. Pela primeira vez em anos sentiu-se completa, totalmente ela própria, sem encolher-se, sem esconder-se. Apenas ela, a beijar um homem que fora corajoso o suficiente para se levantar e dizer a verdade. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Ethan olhou para ela com admiração. Isto significa... Ele começou. Significa que estou disposta a tentar, disse Naomi. Mas Ethan, se alguma vez escolheres o silêncio em vez de mim novamente, não o farei. Juro. Bom, ela sorriu de verdade. Agora podemos sair desta chuva antes que nos afoguemos? Correram para a área coberta, rindo. A dona Antônia estava lá, a observá-los com satisfação. Já não era sem tempo, disse ela. Acabaram no apartamento de Ethan, ambos encharcados. Ele deu-lhe uma toalha e uma das suas camisas para ela vestir. Vou ficar com isto, disse Naomi ao vestir a camisa larga. Batia-lhe pelos joelhos. É tua. Ethan também se tinha vestido com roupas secas. O cabelo dele ainda estava úmido, espetado de forma engraçada. Tudo o que tenho é teu. Que galante. Estou a tentar. Sentaram-se no sofá dele, perto, mas ainda sem se tocarem. A chuva batia nas janelas. Eu estava assustada, disse Naomi baixinho. Quando disseste todas aquelas coisas no terraço, queria acreditar em ti, mas eu já te tinha desiludido antes. Sim, ela olhou para ele. Preciso de saber que levas isto a sério, a nós, porque não consigo passar por outra relação em que me façam sentir que sou demais. É justo. Tu não és demais. A voz de Ethan era forte. Tu és tudo. E desculpa ter demorado tanto tempo a mostrar-te isso. A tua mãe não pensa assim. Falei com ela ontem, contei-lhe tudo. Ele pegou na mão de Naomi. Ela quer conhecer-te novamente, de forma adequada. As sobrancelhas de Naomi levantaram-se. A sério? Ela pediu desculpa. Disse que se enganou ao julgar-te, que me criou para me importar demais com as aparências e que lamenta isso. Ele apertou a mão dela. Não tens de a encontrar se não quiseres, mas espero que o faças. Eventualmente. Não sei, Ethan. Aquele primeiro encontro foi... horrível. Eu sei, mas ela está a tentar. Nós os dois estamos. Ele aproximou-se. Não te estou a pedir para perdoares tudo imediatamente. Apenas dá-me tempo para provar que sou diferente. Naomi estudou o rosto dele. O medo ainda estava lá, mas também a determinação e a esperança. Ok, disse ela suavemente. Tempo. Todo o corpo de Ethan relaxou. Obrigado. Sentaram-se num silêncio confortável, a ouvir a chuva. Depois de um tempo, Naomi encostou-se a ele, e ele abraçou-a pelos ombros. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ela. Tudo. Quando soubeste que me amavas? Ethan pensou nisso. Provavelmente naquela primeira noite na varanda, quando me puseste no meu lugar por ser falso. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Todos os outros apenas me deixam atuar, mas tu querias a versão real. Ele fez uma pausa. E tu? O apagão. Quando admitiste que estavas sozinho. Ela olhou para ele. Tu deixaste-me ver algo real, e eu não conseguia parar de pensar nisso.
Então temos andado a dançar à volta disto há semanas. Aparentemente. Ele beijou o topo da cabeça dela. Ainda bem que paramos de dançar. Eu também. Lá fora, a tempestade começou a desvanecer-se. A chuva suavizou para um gotejar suave. E dentro do apartamento de Ethan, algo novo estava a começar. Algo real e complicado, e absolutamente pelo qual valia a pena lutar. A semana seguinte passou num ápice. Naomi e Ethan foram com calma, a aprenderem a conhecer-se como deve ser desta vez. Cafés, longas conversas nas suas varandas, mãos dadas no corredor, onde a mãe dele a conhecera pela primeira vez. Lisa aprovou. Ele está diferente, disse ela a Naomi. Consegue-se ver pela forma como ele te olha. Como é que ele me olha? Como se tivesses pendurado a lua. Marcos pediu desculpa de forma efusiva pela sua piada. Naomi aceitou porque ele parecia genuinamente arrependido e porque Ethan o tinha chamado à parte e explicado com firmeza porque aquilo não estava bem. Não percebi, disse Marcos a Naomi. Lamento imenso. Apenas pensa antes de falar da próxima vez, respondeu Naomi. Combinado. Na sexta-feira à noite, Ethan bateu a porta dela com comida para fora e uma expressão nervosa. O quê? Perguntou Naomi, deixando-o entrar. A minha mãe quer conhecer-te. A sério desta vez. Um café amanhã? O estômago de Naomi revirou-se. Já? Podes dizer que não. Eu vou entender. Ela pensou nisso. Parte dela queria recusar. Aquele primeiro encontro ainda magoava. Mas Claire tinha pedido desculpa a Ethan. E se aquela relação fosse para funcionar, teriam de lidar com a família eventualmente. Ok, disse ela. Mas tu pagas. Obviamente. O café era sossegado e elegante, do gênero onde as pessoas falam em voz baixa. Naomi vestia um vestido simples, bonito, mas sem exageros. Ethan segurava a mão dela debaixo da mesa. Claire chegou pontualmente. Parecia a mesma de antes, perfeitamente composta, mas a sua expressão era diferente, mais suave. Naomi, disse ela estendendo a mão, obrigada por teres concordado em encontrar-me. Elas apertaram as mãos. Naomi indicou a cadeira. Por favor, senta-te. Os primeiros minutos foram constrangedores. Pediram café e fizeram uma pequena conversa sobre o tempo. Mas depois, Claire pousou a chávena e olhou diretamente para Naomi. Devo-te um pedido de desculpas, um a sério. A voz dela era firme. Quando te conheci naquele dia, fui indelicada. Julguei-te com base em nada além das minhas próprias expectativas limitadas. Isso foi errado. Naomi piscou os olhos, surpreendida pela franqueza. Criei o meu filho para valorizar a imagem em detrimento da substância, continuou Claire, para se importar mais com o que as pessoas pensam do que com o que é verdade, e tenho vergonha disso agora, porque quase lhe custou a melhor coisa que lhe aconteceu em anos. Ethan apertou a mão de Naomi debaixo da mesa. Obrigada, disse Naomi baixinho. Isso significa muito. Tu fizeste o corajoso. Claire sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. Não via o Ethan defender algo, defender alguém assim desde que era criança. Tu trouxeste isso de volta, e estou grata. Conversaram por mais uma hora. Claire perguntou sobre o trabalho de Naomi, a sua família, a sua vida, perguntas reais, com interesse genuíno. Não foi perfeito. Ainda houve momentos de tensão, mas foi honesto. Ao sair, Claire abraçou Naomi. Cuida do meu filho. Ele é frágil por baixo de toda aquela polidez. Eu sei, disse Naomi. Eu também. Então cuidem um do outro. No carro depois, Ethan soltou um longo suspiro. Isso correu melhor do que eu esperava. A tua mãe não é assim tão má quando é autêntica. Nenhum de nós é. Ele pegou na mão dela. Obrigada por lhe dares, por nos dares, outra oportunidade. Obrigada por a teres conquistado. Naquela noite, Naomi encontrou Ethan na varanda dele ao pôr do sol. Bateu na divisória. Permissão para cruzar as linhas inimigas? Chamou ela. Ele riu. Concedido. Ela subiu cuidadosamente pela divisória. Não com muita graça, mas foi possível. E sentou-se na cadeira ao lado da dele. Olá, disse ele. Olá. Observaram as luzes da cidade acenderem-se enquanto o céu ficava roxo, depois preto. Algures lá embaixo, buzinas de carro soavam. Música flutuava de um apartamento próximo. A cidade zumbia de vida. Podia habituar-me a isto, disse Naomi. A sentar em varandas? A estar com alguém que não tenta mudar-me. Ethan virou-se para a olhar. Na luz tênue, os olhos dele estavam sérios. Eu não quero mudar-te.
Eu quero conhecer-te, toda tu, as partes barulhentas e as partes calmas, as partes fáceis e as partes difíceis. Mesmo quando sou difícil, especialmente então. Ele sorriu. Tu mantens-me honesto. Naomi inclinou-se e beijou-o suavemente. Bom, porque planeio continuar a fazer isso. Uma porta abriu-se lá embaixo. A voz da Dona Antônia flutuou. Vês aqueles dois lá em cima? Eu sabia que eles iam acertar. Somos agora a coscovilhice da vizinhança? Perguntou Naomi, afastando-se. Aparentemente. Ethan não parecia chateado com isso. Queres dar-lhes algo para falarem a sério? Tipo o quê? Ele levantou-se e puxou-a para junto dele. Tipo isto. Ele beijou-a como deve ser desta vez, as mãos gentis no cabelo dela. Naomi derreteu-se no beijo, sentindo-se segura, desejada e completamente ela própria. Lá embaixo, a Dona Antônia e quem quer que estivesse a conversar com ela aplaudiram. Naomi riu contra os lábios de Ethan. Nunca mais vamos esquecer. Ele estava naquele terraço e anunciou a todos exatamente o tipo de mulher que queria. Delicada, pálida e silenciosa. O que ele não sabia era que a mulher negra e confiante que acabara de se mudar para a porta ao lado estava a uns 3 metros de distância, a ouvir cada palavra. Ela caminhou diretamente até ele, apresentou-se e deixou-o saber, à frente de todos, que ela definitivamente não se qualificava. Tornaram-se vizinhos separados por nada mais do que uma fina divisória de varanda, e o que começou como humilhação transformou-se em algo que nenhum deles esperava. Mas quando ele teve a oportunidade de defendê-la perante uma multidão, não uma, mas 2 vezes, ele escolheu o silêncio em vez da coragem. Ela afastou-se à chuva, e ele ficou sozinho, finalmente compreendendo o que tinha perdido. Subscreve e comenta, se alguma vez puseste alguém no seu lugar por dizer algo que realmente não devia ter dito, porque esta história está prestes a mostrar-te o que acontece quando as palavras voltam para te assombrar. O sol do fim da tarde pintava os telhados de Lisboa em tons de dourado e rosa. Naomi Brooks estava perto da beira do terraço, com um copo de limonada na mão, a observar a cidade estender-se lá embaixo. Tinha se mudado para o prédio há apenas 3 dias, e a sua colega de casa, Lisa, tinha insistido para que ela viesse a este convívio de condôminos. Anda lá, Naomi, disse Lisa naquela manhã. Não podes esconder-te em caixas para sempre. Conhece os vizinhos, diverte-te um pouco. E aqui estava ela, sentindo-se um pouco deslocada no seu vestido de verão amarelo, a observar grupos de pessoas a rir e a conversar. O terraço era agradável, luzes penduradas por cima, vasos de plantas alinhados nas extremidades, e alguém tinha montado uma mesa com petiscos e bebidas. Lisa apareceu ao seu lado. Vês? Não é assim tão mal, pois não? Está bem, disse Naomi. Ela sorriu, mas os seus ombros sentiam-se apertados. Conhecer pessoas novas sempre a deixava nervosa, especialmente depois de tudo com Andre. Esse é o espírito, provocou Lisa. Vou buscar umas batatas fritas. Estás bem aqui? Naomi assentiu. Lisa afastou-se, e Naomi voltou-se para a vista. A cidade pulsava lá embaixo, vibrante e infinita. Era por isso que se tinha mudado para cá. Um novo começo, uma oportunidade para se reconstruir. Atrás dela, vozes masculinas levantaram-se em risos. Naomi não prestou atenção no início, mas depois uma voz tornou-se mais alta, mais confiante. Só estou a dizer, Marcos, eu sei o que quero. A voz pertencia a um homem que Naomi ainda não tinha conhecido. Ele estava perto da mesa das bebidas com outro rapaz, ambos com cervejas na mão. O orador era alto, talvez 1,80 m, com cabelo escuro perfeitamente penteado. Usava uma camisa branca imaculada com as mangas arregaçadas. Tudo nele dizia sucesso, aprumo, controlo. E o que é isso? Perguntou o outro homem. Marcos, sorrindo. O homem alto deu um gole na cerveja. Prefiro mulheres delicadas, pálidas, silenciosas. Alguém que se encaixe no ambiente, que não o domine. A mão de Naomi apertou o copo. Marcos riu. Homem, pareces que estás a encomendar móveis. Estou a falar a sério, continuou o homem. Quero alguém elegante, refinada, sem demasiada personalidade, sabes? Alguém que complemente a minha vida sem causar ondas. As palavras atingiram Naomi como um balde de água fria. Ela virou-se lentamente, os seus olhos encontrando o homem que acabara de falar. Ele ainda estava a falar, gesticulando com a cerveja, completamente inconsciente de que ela estava a apenas uns 3 metros de distância.
Lisa voltou com um prato de batatas fritas e congelou quando viu o rosto de Naomi. O que se passa? Naomi não respondeu. Pousou o copo numa mesa próxima e caminhou em direção aos dois homens. O coração batia forte, mas os seus passos eram firmes. O homem alto estava a meio da frase quando Naomi parou à sua frente. E honestamente, acho que muitos homens contentam-se com... Com licença, disse Naomi. Ambos os homens viraram-se. De perto, ela pôde ver que o homem alto tinha olhos verdes. Eles arregalaram-se ligeiramente quando a viu. Olá, disse Naomi, mantendo a voz calma. Sou Naomi Brooks. Acabei de me mudar para o 4B. O homem piscou os olhos, depois sorriu. Era um sorriso encantador, do tipo que ele provavelmente usava com frequência. Ah, bem-vinda. Eu sou Ethan Cole. Este é Marcus Hale. Ele gesticulou para o amigo. Prazer em conhecê-la, disse Marcus olhando entre eles com curiosidade. Naomi manteve os olhos em Ethan. Não pude deixar de ouvir a vossa conversa. O sorriso de Ethan vacilou um pouco. Oh, sim. Ela inclinou a cabeça. Algo sobre preferir mulheres delicadas, pálidas, silenciosas? O terraço pareceu ficar mais silencioso. Várias pessoas próximas pararam de conversar e viraram-se para assistir. O rosto de Ethan ficou vermelho. Está tudo bem, disse Naomi, o seu tom agradável mas cortante. Eu só queria apresentar-me para que soubesses de imediato. Definitivamente não me qualifico. Ela fez uma pausa. Não sou delicada, não sou pálida e certamente não sou silenciosa. Marcus tossiu, tentando esconder um riso. Ethan parecia que queria que o chão o engolisse. Eu não queria dizer... Ethan começou. Tenham uma boa noite, senhores. Naomi deu-lhes um pequeno sorriso. Depois virou-se e voltou para Lisa, o coração a martelar, mas a cabeça erguida. Lisa olhou para ela com os olhos arregalados. Oh, meu Deus, acabaste de... Sim, disse Naomi baixinho. Acabei. Atrás delas o terraço voltou lentamente à vida, as conversas recomeçando em voz baixa. Naomi não olhou para trás para Ethan Cole, mas ela podia sentir os olhos dele nela, atônito e sem palavras. Na manhã seguinte, Naomi estava a carregar a última caixa do carro quando ouviu passos atrás dela no corredor. Tinha chegado ao quarto andar, ligeiramente suada do esforço, quando uma voz familiar disse: "Precisas de ajuda com isso?" Ela virou-se. Ethan Cole estava ali, de jeans e uma t-shirt cinzenta, com um ar consideravelmente menos aprumado do que no dia anterior. O cabelo estava ligeiramente despenteado, e ele segurava uma chávena de café da pastelaria lá de baixo. "Eu consigo", disse Naomi, ajustando a caixa nos braços. "Certo, claro." Ethan hesitou. "Olha, sobre a noite passada, não te preocupes com isso." Naomi moveu-se em direção à porta, procurando as chaves no bolso. "Não preciso de pedir desculpa." Ethan deu um passo mais perto. "O que eu disse foi machista? Racista? Incrivelmente rude?" Naomi encontrou as chaves, mas ainda não abriu a porta. Ela olhou para ele, à espera. Ethan fez uma careta. Tudo isso e mais um pouco. Estava a exibir-me e não estava a pensar. "Sinto muito mesmo." Naomi estudou-o. Ele parecia genuinamente desconfortável, como um miúdo apanhado em flagrante. Uma parte dela queria apenas entrar e esquecer tudo, mas outra parte, a parte que estava cansada de homens dizerem o que lhes apetecia sem consequências, fê-la ficar. "Sabes o que mais me incomodou?" disse ela baixinho. "Não foi só teres um tipo. As pessoas têm preferências. Tanto faz. Mas a maneira como o disseste, como se as mulheres fossem decorações, como se estivéssemos apenas lá para encaixar na tua imagem perfeita." O maxilar de Ethan contraiu-se. "Tens razão. Isso é... Sim, foi exatamente o que pareceu." Ele passou a mão pelo cabelo. "Não tenho desculpa. Estava a ser um idiota." Apesar de si mesma, Naomi quase sorriu. Pelo menos ele não estava a dar desculpas. "Desculpa registrada", disse ela. Abriu a porta. "Espera", disse Ethan. "Disseste que te mudaste para o 4B?" "Sim." Ele apontou para a porta ao lado da dela. "Eu estou no 4A." "Claro que sim." Naomi fechou os olhos brevemente. "Ótimo. Então somos vizinhos." "Parece que sim." Ficaram ali, embaraçados. Naomi podia ouvir Lisa dentro do apartamento delas, a cantar desafinadamente para a música. "Bem", disse Ethan finalmente. "Bem-vinda ao prédio." "Obrigada." Naomi entrou e fechou a porta, encostando-se a ela com um suspiro. Lisa apareceu da cozinha sorrindo. Era ele, o rapaz alto com o café? Infelizmente.
Ele mora ao lado? Infelizmente. Lisa riu. Oh, isto vai ser interessante. Naquela noite, Naomi sentou-se na pequena varanda fora da janela do seu quarto. A varanda era apenas grande o suficiente para uma cadeira e uma planta, mas ela adorava-a. Dali, podia ver as luzes da cidade a acenderem-se enquanto o sol se punha. Passara o dia a desfazer as caixas, tentando não pensar em Ethan Cole ou no seu comentário estúpido, mas continuava a repetir-se na sua mente. Não porque fosse a pior coisa que alguém alguma vez dissera. Infelizmente, ela já ouvira coisas piores. Mas pela maneira casual como ele o dissera. Como se fosse apenas um facto. Como se as mulheres que se pareciam com ela simplesmente não se encaixassem no seu mundo. Andre também costumava fazer isso. Diferentes palavras, mas a mesma energia. Ele amava-a, dizia, mas também passara 3 anos a tentar mudá-la, suavizar os seus contornos, torná-la mais pequena. Naomi puxou os joelhos ao peito. Estava farta de ser pequena. Na porta ao lado, ouviu uma porta de correr a abrir. A varanda de Ethan ficava mesmo ao lado da sua, separada por uma fina divisória. Ela ouviu-o suspirar pesadamente, depois o som de ele se sentar. Durante vários minutos, nenhum deles falou. Naomi perguntou-se se ele sabia que ela estava ali. Então a voz de Ethan flutuou até ela. Eu sinto muito mesmo, sabes? Naomi não respondeu. Sei que provavelmente não te importas. Ele continuou. E não tens que me perdoar. Mas tenho estado a pensar no que disseste o dia todo e tinhas razão. Parecia um completo idiota. Naomi mordeu o lábio. Podia simplesmente ficar calada, deixá-lo falar sozinho, mas algo na voz dele fê-la responder. Por que é que o disseste? Uma pausa. Honestamente, estava a tentar impressionar o Marcos. Ele está sempre a falar da vida dele e eu queria soar, não sei, como se tivesse a minha vida em ordem, como se soubesse exatamente o que queria. E sabes? Outra pausa, mais longa desta vez. Não, disse Ethan baixinho, realmente não sei. A honestidade surpreendeu-a. Naomi virou a cabeça para a divisória, embora não o pudesse ver. A maioria das pessoas não sabe. Sim, bem, eu deveria saber. Estou quase nos 30. Carreira de sucesso, apartamento agradável, devia ter tudo em ordem. Isso é exaustivo, disse Naomi. Ouviu-o rir suavemente. Nem me digas. Caíram novamente em silêncio, mas desta vez parecia diferente. Menos hostil. Apenas 2 vizinhos a observar as luzes da cidade a acenderem-se. Sou Ethan, a propósito, disse ele. Oficialmente. Naomi, eu sei. Mencionaste-o logo antes de me teres destruído à frente de toda a gente. Desta vez, Naomi sorriu. Mereceste. Completamente merecido, concordou Ethan. A brisa aumentou, trazendo o cheiro a chuva. Naomi olhou para as nuvens escuras. Vem aí, trovoada. Parece que sim. Ela levantou-se sacudindo os jeans. Boa noite, Ethan. Boa noite, Naomi. Ela entrou, mas antes de fechar a porta, olhou para trás. Através da fresta na divisória, ela podia apenas ver a borda do ombro de Ethan enquanto ele estava sentado ali, ainda a olhar para a cidade. A tempestade chegou por volta das 9 da noite. Relâmpagos rasgaram o céu, e a chuva caía em lençóis. Naomi acendeu velas pela sala de estar. O prédio era antigo, e os cortes de luz não eram incomuns durante o mau tempo. E, como esperado, 30 minutos depois, tudo ficou escuro. Claro, murmurou Lisa do seu quarto. Estava mesmo a meio de uma série. Naomi agarrou uma manta aos ombros. O apartamento parecia diferente à luz das velas. Mais pequeno, mais acolhedor. Ela até gostava. Uma batida à porta fê-la sobressaltar. Ela abriu-a e encontrou Ethan parado ali com uma lanterna. Olá, só a verificar. Estão bem? Estamos bem, disse Naomi. Temos velas e tudo. Bom, ele hesitou. A empresa de eletricidade diz que pode demorar umas horas. Vamos sobreviver. Outro silêncio embaraçoso. O trovão retumbou lá fora, fazendo as janelas tremerem. Queres entrar? As palavras saíram antes que Naomi pudesse impedi-las. Ethan parecia surpreendido. Tens a certeza? Não, pensou ela, mas disse, sim, por que não? Ele seguiu-a para dentro. Lisa saiu do quarto com a lanterna do telemóvel. Oh, olá, és o tipo que prefere as pálidas. Lisa, disse Naomi, lançando-lhe um olhar. Ethan riu. Sim, sou eu. Nunca mais vou conseguir esquecer isso, pois não? Provavelmente não, disse Lisa alegremente. Querem vinho?
Temos 3 garrafas e nada mais para fazer. Eu não deveria, Ethan começou. Ah, anda lá. A Naomi não morde. Muito. Apesar de si mesma, Naomi sorriu. Lisa tinha uma maneira de deixar todos confortáveis, mesmo nas situações mais embaraçosas. Acabaram por se sentar na sala de estar, a beber vinho à luz das velas, enquanto a tempestade rugia lá fora. Lisa dominou a conversa no início, perguntando a Ethan sobre o trabalho dele, arquiteto, os hobbies dele, correr, embora não o fizesse há semanas, e se ele achava que alguma vez arranjariam o elevador. Provavelmente não. Mas, eventualmente, Lisa bocejou e anunciou que ia para a cama. Alguns de nós têm reuniões cedo. Tentem não se assassinar. Ela desapareceu no quarto, deixando Naomi e Ethan sozinhos. Ela é única, disse Ethan. Ela é a melhor, respondeu Naomi. Conheço-a desde a faculdade. Ela convenceu-me a mudar-me para cá. De onde? Do Porto. Precisava de uma mudança. Ethan assentiu lentamente. Uma espécie de recomeço? Algo assim. As velas tremeluziram. Lá fora, a chuva tinha abrandado para um pingo constante. Naomi puxou a manta mais apertada em volta de si. Posso perguntar-te algo? Disse Ethan. Depende da pergunta. O que fazes? De trabalho, quero dizer. Designer de marketing. Faço branding, gráficos, campanhas de redes sociais. Principalmente como freelancer. Isso é fiche, coisas criativas. Sim. Naomi olhou para ele. E tu? Disseste arquiteto? Edifícios residenciais. Trabalho numa empresa no centro da cidade. É bom, estável. Ele fez uma pausa. Mas também é um pouco aborrecido às vezes. Gostas? Ethan pareceu realmente pensar naquilo. Sou bom nisso, mas não é a mesma coisa, pois não? Não, disse Naomi suavemente. Não é. As luzes piscaram. Depois voltaram a acender. Ambos pestanejaram com a claridade súbita. Bem, disse Ethan levantando-se. Eu devia ir, deixar-te dormir. Naomi acompanhou-o até a porta. Obrigada por teres vindo verificar-nos. Obrigado pelo vinho. Ele sorriu e desta vez pareceu genuíno. Não charmoso ou ensaiado, apenas real. E por me dares outra oportunidade, mais ou menos. Mais ou menos, repetiu Naomi. Depois de ele sair, ela ficou parada junto à porta por um momento, a pensar. Talvez Ethan Cole não fosse tão mal quanto a sua primeira impressão. Talvez. Mas ela já se tinha enganado em relação a homens antes, e não estava pronta para se enganar novamente. Na manhã seguinte, Naomi acordou e encontrou um pequeno ramo de rosas brancas à porta com um bilhete. Outra desculpa. E ela pegou-lhes, estudando as pétalas brancas perfeitas. Eram bonitas. Caras, provavelmente. Lisa saiu da casa de banho, viu as flores e sorriu. Ah, ele estava a esforçar-se. São só flores, disse Naomi. Naomi bateu à porta de Ethan. Ele abriu rapidamente com um ar nervoso. Olá, recebeste... Recebi, disse Naomi levantando o ramo. Ela levantou uma sobrancelha. Estás mesmo a tentar consertar o sexismo com flores? O semblante de Ethan caiu. Eu só pensei... Então Naomi sorriu. Estou a brincar. São bonitas. Obrigada. O alívio no rosto dele foi quase cômico. Oh, graças a Deus. Eu não tinha a certeza se ias achar que era demais, ou pouco, ou... Ethan. Sim? São só flores, está tudo bem. Certo, ok, bom. Lisa apareceu atrás de Naomi. Muito subtil, rapaz arquiteto. Tanto Naomi quanto Ethan riram, e assim parte da tensão dissolveu-se. Não era perdão, exatamente, mas era algo. Um começo, talvez. Nos dias seguintes, Naomi deu por si a cruzar-se com o Ethan mais vezes. No corredor, nas caixas do correio, no átrio. No início, perguntou-se se ele o estava a fazer de propósito, mas ele parecia sempre genuinamente surpreendido ao vê-la. Uma noite, ela estava na varanda a editar fotos no portátil, quando o ouviu sair para a sua. O sol estava a pôr-se, pintando tudo de laranja e dourado. A trabalhar até tarde? Ethan perguntou do outro lado. Revisão de cliente. Sempre revisões de cliente. Percebo isso. Eu já estou há 3 dias a redesenhar o mesmo projeto de entrada. Depois disso, eles caíram num padrão fácil. Na maioria das noites, se o tempo estivesse bom, acabavam por ir para as varandas mais ou menos à mesma hora. Às vezes conversavam, às vezes apenas existiam em silêncio confortável, cada um a fazer as suas coisas. Dona Duffy, a senhora idosa que vivia no 3º andar, apanhou-os uma noite.
Tinha subido para regar as plantas do terraço e avistou-os. Olhem para vocês os dois, disse ela, a sua voz a ecoar. Jovens bonitos a desperdiçar, pores do sol, maravilhosos, sentados, separados. Naomi sentiu o rosto esquentar. Somos apenas vizinhos, Dona Duffy. É o que todos dizem. A velha senhora piscou o olho a Ethan, que parecia igualmente envergonhado. Depois que ela saiu, Naomi e Ethan desataram a rir. Ela não é nada subtil, disse Ethan. Nem um pouco. Naomi olhou para a divisória entre as varandas. Ela podia apenas ver a silhueta de Ethan contra as luzes da cidade. O seu coração deu um pequeno e inesperado salto. Ah, não, pensou ela. Não faças isto. Não te apaixones pelo vizinho que te insultou. Não sejas tão estúpida. Mas o coração não a ouvia. A manhã de sábado mudou tudo. Naomi estava no átrio a verificar a caixa do correio quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Naomi. Ela congelou. Aquela voz. Ela conhecia aquela voz. Ela virou-se lentamente. André estava parado junto à porta da frente, com o mesmo aspecto de sempre. Alto, bonito, com aquele sorriso que a fazia derreter. Agora, apenas a cansava. O que estás a fazer aqui? Ela perguntou. Queria ver-te, falar. Ele aproximou-se. Saíste do porto sem realmente dizer adeus. Eu disse adeus. Tu é que não quiseste ouvir. Anda lá, querida, tivemos 3 bons anos. Não contam para alguma coisa? As mãos de Naomi cerraram-se. Não me chames assim. E tivemos 3 anos em que tentaste transformar-me noutra pessoa. Isso não é a mesma coisa. O elevador apitou. Ethan saiu, viu-os e parou. Os seus olhos moveram-se de Naomi para Andre e de volta. Está tudo bem? Ethan perguntou cuidadosamente. Está tudo bem, disse Naomi rapidamente. Este é o Andre. Ele estava apenas de saída. Andre olhou Ethan de cima a baixo. A sua expressão endureceu. Quem é este? O teu novo namorado? Não é da tua conta, disse Naomi, mas o estrago estava feito. Ela podia ver a expressão de Ethan mudar, fechando-se. Ele acenou com a cabeça para ambos. Vou deixar-vos conversar. Ele dirigiu-se às escadas, sem esperar pelo elevador. Ethan, espera! Naomi começou, mas ele já tinha ido. Ela virou-se para Andre. Tens que ir embora, agora. Eu vim até aqui. Não me importo. Acabamos, Andre. Há muito que acabamos. Para de aparecer na minha vida. Algo na voz dela deve ter finalmente feito efeito, porque o semblante de Andre caiu. Estás mesmo a falar a sério. Estou mesmo a falar a sério. Ele ficou ali por mais um momento. Depois assentiu lentamente. Ok. Desculpa ter te incomodado. Ele saiu, a porta fechando-se suavemente atrás dele. Naomi encostou-se às caixas do correio, o coração a martelar. Ela não estava chateada por Andre ter vindo. Estava chateada por Ethan o ter visto, ter percebido mal. Por que é que ela se importava com o que Ethan pensava? Mas ela sabia por quê. Em algum momento na semana passada, entre as conversas na varanda, o vinho à noite e os seus pedidos de desculpa genuínos, ela tinha começado a gostar dele. Realmente a gostar dele. E agora, ele provavelmente pensava que ela estava a reatar com o ex. Naomi esperou até a noite, depois bateu à porta de Ethan. Ele abriu, mas não a convidou a entrar. Olá, disse ela. Olá. Podemos falar? Ethan encostou-se ao batente da porta. Claro, esta manhã, no átrio. Não foi o que pareceu. Não tens que te explicar, disse Ethan. A sua voz era educada, mas distante. A tua relação é da tua conta. Nós não temos uma relação. Aquele é o meu ex. Ele apareceu sem ser convidado. A expressão de Ethan mudou ligeiramente. Oh, sim. Eu disse-lhe para ir embora e não voltar. Naomi cruzou os braços. Eu só queria que soubesses. Não sei por que queria que soubesses, mas queria. Algo quente cintilou nos olhos de Ethan. Fico feliz por me teres contado. Ficas? Sim. Ele sorriu. Aquele sorriso real que ela estava a começar a reconhecer. Não gostei de pensar que estavas de volta com alguém que te deixava com aquele ar tão infeliz. Ele deixou-me infeliz. Por muito tempo.